E aí, meus amigos, meus psicólogos de plantão, como estão vocês? Hoje estou aqui para compartilhar com vocês aí mais uma, reflexãozinha minha. Hoje eu quero falar sobre o amor. O amor é uma decisão que a gente toma muito confundida com sentimento. É isso mesmo, amor. Estou falando aqui do amor eros, né? O amor de homem e mulher. As pessoas confundem muito com sentimento, com paixão, né? Isso são coisas diferentes. O amor maduro, o amor mesmo é uma decisão. É semelhante ao perdão. Você decide perdoar, você começa a exercitar esse perdão. No caso do amor é a mesma coisa. Você tem que exercitar esse amor. Por que eu estou falando isso? A gente vê muito caso de divórcio, né, acontecendo hoje. E a maioria deles, a grande maioria, por falta de maturidade dos cônjuges. Ou de um deles, né? De um dos dois ou de ambos, né? O que acontece? A gente conhece a pessoa, né? Começa a se relacionar, namorar e depois fica noivo, né? E depois decide, né? Casar. Então a gente precisa desse tempo, né? De conhecimento. E depois o que acontece? Está acontecendo muito hoje aí. As pessoas vão e se separam. E da mesma forma também, o pessoal, tem muita gente que está precipitando muito também, né? Pulando etapa. Já conhece, já quer ir logo morar junto, né? E as coisas não devem ser assim, né? As coisas não pode ser que dê certo, mas é o caminho para dar errado, né? A pessoa já conheceu, já vai logo morar junto, né? Hoje, infelizmente, a gente vê isso acontecer muito. Mas o que é o casamento, né? O matrimônio? É a base da família, né? E a família é a célula mais forte da sociedade, a família. E ela é muito atacada, né? Vamos falar assim do lado espiritual, né? O maligno, o mal ataca muito a família. Então, nós, né, como eu sou cristão católico e eu tenho 30 e tantos anos de casado, 32 anos de casado. Então isso me dá uma, uma credibilidade, né, para estar falando disso. Não por mim, por experiência minha, não que eu queira ensinar nada a ninguém, mas por vivência, né? O que eu vivi e já passei por várias situações no meu casamento. Acho que é corriqueiro isso. Hoje eu participo de alguns movimentos da igreja, o ECC, por exemplo, o MFC, Movimento Familiar Cristão, e a gente começa a conhecer mais sobre a vida matrimonial, sobre a vida familiar, sobre outros casais, né? Então o que acontece? Quando há um rompimento, quando há uma separação, um divórcio, muita gente sofre com isso. Principalmente, né, os filhos. Aí depois dos filhos vem pai, mãe, né, sogro, sogras, os cunhados. Aquele ciclo, né, quebra um ciclo, né? Quando a gente acontece um divórcio, quebra um ciclo. Aí os amigos, né, às vezes tem casais que é amigo da gente sim. Aí quando você vê que um casal separou, a gente sofre com isso, a gente sente, né, que é a quebra de um ciclo, né? Pessoas que vão mudando de ciclo de amizade, vai mudando tudo, porque quando há esse rompimento, causa uma corrente de decepção para muita gente, de tristeza, de surpresa, né? Às vezes as pessoas ficam surpresas de ver, pô, fulano vivia tão bem, separou. Mas por quê? É nesse ponto que eu digo, a gente precisa de entender que a gente tem que trabalhar isso todo dia. Porque todo casamento cai na rotina, todo relacionamento ele se desgasta. Então, por questão de maturidade, a gente tem que tomar essa decisão de amar o nosso cônjuge. Então, quando a gente
começa a entender dessa forma, a gente para de criar expectativa em cima do outro, né? Que é, acho que o maior problema da gente é esse, é querer que a pessoa nos trate como a gente acha que merece ser tratado, né? Falta de humildade isso. E, então, 90% das vezes que a gente cria essa expectativa, a gente vai se decepcionar, não vai tratar a gente como a gente quer ser tratado. Então a gente tem que ir exercitando isso, né? Tratando o outro da maneira que a gente gostaria de ser tratado, né? Não só o cônjuge, né? Mas isso na sociedade em geral. Tem uma fábula que eu gosto muito. É uma fábula, é uma historinha, né? Mas ela dá uma lição, né? É a fábula do porco-espinho. Eu não sei né? Muita gente já ouviu falar dela, é uma fábula antiga. Ela conta o seguinte, que existia uma comunidade de porcos-espinhos na era glacial. Aí vinha as nevascas, quando acontecia as nevascas, morriam, né, morriam congelados, morriam de frio. Então o que aconteceu? Eles começaram a observar os pinguins e viu que os pinguins ficavam todos aglomerados, né, um encostadinho no outro, formando um aglomerado mesmo, né, um monte de tudo encostado um no outro. Aí o que acontece? Os que estavam na borda desse aglomerado, eles começavam a sentir frio. E os do meio estavam quentinhos. Aí o que fazia? Os do meio saíam, iam para a borda e sempre fazendo aquela troca, né? Eles ficavam ali e se mantendo quente todo mundo, o calor de um passando para o outro. Só que assim, os pinguins, né? Eles têm uma pena, quase que um pelo, né? Fininho, macio. Então eles não tinham problema com ficar transitando no meio do outro. Ao contrário dos porcos-espinhos. Os porcos-espinhos viu aquilo e falaram, vamos fazer igual. Só que eles eram porcos-espinhos. Então quando um ia mudando de lugar, ia passando para a borda, o outro para o meio, um começava a espetar o outro, não tinha jeito, né? Que os espinhos dele machucavam um ao outro. Aí o que aconteceu? Os mais ranzinhos, né, os que não aceitavam, não sabia conviver com aquela dor, né, com aquele incômodo do outro, não dá para viver. Começaram a falar, não dá para viver no meio de vocês, não, vocês são muito complicados, tá machucando a gente tudo, eu vou sair daqui, não vou ficar nesse meio, não. Aí aconteceu, eles ficavam isolados. Então, antes da nevasca passar, já tinham morrido congelado. Os que suportaram conviver com o espinho do outro, o que aconteceu? Eles se manteram vivos, firmes e quentes, né? Foi machucando um ao outro e convivendo ali, vivendo um no meio do outro e puxando. Então, assim, isso mostra pra gente que nós temos espinho, o outro também tem, a gente vai machucar o outro vai machucar a gente. E a gente não deve levar isso pro coração, porque ninguém consegue viver isolado. Viver isolado vai, né? Na fábula aí faz uma metáfora dele morrer congelado. Então é isso que acontece, a gente vai... Não tem como a gente viver isolado. Então, se a gente sair desse relacionamento que a gente está, que seja, né? Agora já vamos abranger um pouco mais aí. Que seja na sociedade, na família, né? Tô falando do cônjuge, mas isso pode, né? Ser encaixado de várias formas. A gente vai chegar em um outro ciclo de amizade que vai tornar essas decepções, a gente torna a vivê-las novamente. Então, isso faz a gente concluir o quê? Quem tem que melhorar como ser humano é a gente. Cada vez mais a gente aprender a conviver com o outro. Então, assim, no caso de divórcio, é lógico, tem casos e casos, né? Tem casos que a pessoa estiver correndo risco de vida, se tiver correndo risco da integridade física, né? Se partiu para esse lado, e se a pessoa está correndo risco, aí é diferente, né? É aceitável. Mas fora disso, a grande maioria dos casos de divórcio acontece por imaturidade, né? Igual eu falei, de uma das partes ou das duas. Então, assim, não que eu esteja querendo ensinar nada para ninguém, mas meu coração, assim, me pediu para falar isso, para fazer um vídeo falando sobre isso. E porque eu já vivi isso, já passei, igual eu falei, eu tenho 32 anos de casado. Então, assim, eu já passei por várias fases do meu casamento que a gente vai compreendendo mais como é que funciona a coisa, né? Então, aquela família de comercial de margarina, aquela família perfeita, aquele casal amoroso que está sempre assim, isso não existe, né? A verdade, gente, tem que ter respeito, tem que ter amor, é óbvio.
tem que procurar ser carinhoso, se a gente quer ter carinho, mas aquela, aquela coisa 100% que a gente vê na televisão não existe, né? Então é isso aí, pessoal. É só uma reflexãozinha que eu queria passar para vocês aí. Mas fica todo mundo com Deus e eu agradeço quem que assistiu esse vídeo até aqui. E espero poder estar falando aí alguma coisa que vá servir para alguém, né? Então falou, fica todo mundo com Deus aí. Até mais.